Oi! Olha, quando a gente olha para uma planta, o que a gente vê? Geralmente é algo parado, quieto, né? Um ser vivo meio passivo. Só que a verdade é que, por baixo daquela aparência super tranquila, tá rolando um universo de atividade. Uma coisa super complexa e de verdade, fascinante. Então, bora desvendar juntos a vida secreta de uma planta. Para começar, vamos pensar num desafio que é, assim, monumental. Pensa numa sequoia gigante, daquelas com dezenas de metros de altura. Como é que ela consegue levar a água lá da raiz até a última folhinha lá no topo? Sem ter músculo, sem ter um coração para bombear, como é que ela consegue vencer a gravidade? Essa pergunta, olha, ela já nos joga direto no primeiro grande segredo da fisiologia das plantas. Bom, a primeira e talvez a maior batalha de uma planta o tempo todo é conseguir e distribuir a água. E não é só beber, não, é muito mais que isso. É uma verdadeira obra-prima de engenharia hidráulica, sabe? E tudo isso acontecendo em silêncio, a cada segundo. Então, tudo começa lá embaixo, no subsolo. A água entra nas raízes e, a partir daí, ela tem basicamente dois caminhos para escolher. Um é a rota simplástica, que é tipo a via expressa, sabe? A água passa direto por dentro das células, rapidinho. O outro caminho é a rota apoplástica. Pensa nela como uma estradinha vicinal, com a água fluindo pelos espaços entre as paredes das células. Só que essa estradinha tem um detalhe. Ela tem um tipo de posto de controle, que a gente chama de estria de Caspari. E esse posto obriga a água a passar por uma inspeção, digamos assim, a entrar na célula antes de poder seguir viagem para o resto da planta. Tá, mas a grande pergunta continua. Como é que essa água sobe dezenas de metros contra a gravidade? A resposta é simplesmente genial. É a teoria de coesão-tensão. Funciona mais ou menos assim, em 3 passos. Primeiro, a transpiração lá nas folhas. A água vai evaporando. Isso cria uma tensão, uma força de sucção, gente, poderosíssima, que puxa toda a coluna de água para cima. É uma pressão negativa tão forte, mas tão forte, que é como se fosse a pressão lá no fundo do oceano. É incrível. Segundo ponto, coesão. As moléculas de água são tipo pequenos ímãs. Elas se grudam umas nas outras. Isso forma um fio de água contínuo, sem quebrar, desde a raiz até a folha mais alta. E terceiro, adesão. Esse fio de água ele também se agarra nas paredes dos caninhos por onde ele sobe, o xilema. Isso ajuda a coluna a não despencar. E o mais inacreditável de tudo, a planta faz essa façanha toda sem gastar absolutamente nada de energia. É um sistema totalmente passivo, movido pela energia do sol. É sensacional. E para gerenciar todo esse trânsito, a planta tem um sistema de mão dupla, digamos assim. O xilema é a rodovia que sobe. É por ele que passa a seiva bruta, que é basicamente água e sais minerais, das raízes para o resto da planta. Já o floema faz o caminho contrário, ele distribui a seiva elaborada, que é super rica em açúcares, o alimento que a planta produz na fotossíntese. Então ele pega essa energia das folhas, que são as fábricas, e leva para todo lugar que precisa, para os frutos, para as flores e até para as próprias raízes. Beleza, então o desafio da água está resolvido, né? Mas aí surge outra questão. Como é que um ser vivo que está preso no chão consegue reagir e se adaptar ao que está acontecendo em volta? A resposta está nos movimentos deles, que são surpreendentemente inteligentes. E não é qualquer movimento, não. Eles são super organizados em 3 tipos principais. O primeiro são os nastismos. São aquelas respostas bem rápidas que não dependem de onde vem o estímulo. O melhor exemplo é aquela plantinha sensitiva, dormideira, sabe? Que a gente toca e ela se fecha toda. Isso é um nastismo. Depois temos os taquitismos. Aqui já é o deslocamento de células inteiras, tipo o espermatozoide de um musgo nadando para encontrar o óvulo. E por último, os tropismos, que são os que a gente mais conhece. É o crescimento que se orienta por um estímulo. O clássico é o caule crescendo e se curvando para buscar a luz do sol. Mas peraí, quem é que está no comando disso tudo? Quem dá a ordem para crescer, para florescer ou até para se defender? Bom, agora a gente vai entrar na sala de controle da planta. O sistema de comunicação química dela, os famosos fito-hormônios. A grande estrela do crescimento tem nome, é a auxina. É ela que comanda o alongamento das células. Sabe quando uma planta na janela se curva em direção à luz? A culpa é da auxina. O lado que fica na sombra acumula mais auxina, então ele cresce mais rápido. E é esse crescimento desigual que faz a planta se inclinar buscando o sol. Super esperto, né? E sabe aquele cheirinho de fruta madura? Pode agradecer ao etileno. Ele é um hormônio em forma de gás, e é ele que sinaliza para os frutos que está na hora de amadurecer. É por isso que se a gente coloca uma banana bem madura perto de outras frutas, elas amadurecem mais rápido.
o etileno da banana, que é um gás, vai avisando as outras: "Ei, pessoal, tá na hora". Mas esse painel de controle tem mais botões, claro. As citocinas, por exemplo, promovem a divisão das células, o que ajuda a manter a planta jovem e ativa. As giberelinas funcionam como um despertador. Elas quebram a dormência das sementes e dão aquele empurrão para o caule crescer. E tem também o ácido abscísico, o ABA. Ele é tipo freio de emergência. Em tempos difíceis, ele induz a dormência e manda fechar os poros das folhas para economizar água. É o hormônio da sobrevivência. Então vamos recapitular rapidinho. A gente viu que as plantas têm um sistema hidráulico super engenhoso, que elas respondem de forma ativa ao ambiente com movimentos bem precisos. E que tudo isso é coordenado por um sistema químico complexo de hormônios, ou seja, fica bem claro que elas estão muito, mas muito longe de serem só uns seres passivos, né? E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Pensa bem, se as plantas se comunicam, reagem ao ambiente, gerenciam seus próprios recursos com uma eficiência dessas, será que a gente não está observando uma forma diferente de inteligência? Uma inteligência que não é animal, que é silenciosa, mas que é extremamente poderosa? A pergunta fica aí no ar. Um convite para a gente olhar para o mundo verde ao nosso redor com outros olhos, com um novo respeito e, quem sabe, com muito mais admiração.